Aceite a tua alma, o amigo celestial que é Jesus. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 1, começando com o versículo 32. Meus ouvintes, diante das Escrituras, seja onde for que tomarmos qualquer porção, sempre temos que chegar a alguma conclusão para melhorar mais. Nós temos que melhorar a nós mesmos. E uma das maneiras bastante própria para isso é quando nos reunimos com a Palavra de Deus. Quando nós reunimos na igreja, sempre é para melhorar a nós mesmos. Nós nos ajuntamos para fazer a nós mesmos melhores pessoas, melhores cristãos, melhores cidadãos, melhores pais, melhores mães, melhores companheiros. Nós nos ajuntamos
porque Cristo tem nos dito que se nós nos ajuntar e pedirmos algo no seu nome, onde nós nos reuníssemos juntos, até 2 ou 3, ele estaria conosco e concederia isto para nós. E desta forma, o que poderia ser algo melhor para nós hoje, do que conhecer que nós estamos na igreja para um melhoramento de nós próprios, para ampliar o nosso entendimento? Quantos diriam: isso é pelo que eu estou sempre reunindo na igreja? Quantos nesta hora se preocupa com isso, de maneira a levar em prática exatamente esse tipo de comportamento cristão? Talvez estejamos falando a muitos que fazem isto, que estão procurando encontrar uma posição melhor diante do Senhor, diante de Cristo, diante da palavra. Então, nós vamos ver bons resultados na nossa vida. Eu desejo um melhor entendimento. Nós não podemos ter um melhor entendimento a não ser que, se nós vamos ter um entendimento de Deus, isto deve vir da palavra de Deus, pois a palavra é o que Deus nos deu para alimentar as nossas almas famintas. E o Espírito Santo, ele foi enviado para tomar a palavra de Deus e nos alimentar pela palavra. Você vê isto desta maneira ou não? O Espírito Santo é enviado de Deus para tomar a palavra de Deus e dar isto a nós à medida que nós temos necessidade. Agora, eu estou feliz que Deus fez uma provisão como essa. Você deve estar também sentindo feliz por isso, porque temos com que nos alimentar. Compreendemos sempre, nós somos as ovelhas do seu pasto, do pasto onde o Senhor pastoreia. Nós iremos falar sobre isto um pouquinho através deste programa, um pouquinho sobre a ovelha. Nós somos o ser tríplice de Deus, e quando Ele pode ter o controle completo de nós, Ele pode nos conduzir e nos guiar. Agora, isto agradou tanto a Deus, que quando Ele enviou Jesus à terra, que isto lhe agradou representá-lo como um animal, e esse animal foi o cordeiro. Caminhemos aqui de volta ao princípio, lá no Jardim do Éden, você pode recordar isso. Nos anúncios lá da vinda de Jesus, Deus sacrificou um cordeiro para ser uma oferta substituta nos anúncios da vinda de Cristo. Agora, temos frequentemente nos perguntado, por que Deus simbolizaria Cristo como um animal, como uma besta? Porém, nós encontramos que o cordeiro, a razão que ele escolheu um cordeiro é o mais manso e o mais dócil de todas as criaturas que está sobre a terra. Não há nada mais manso e dócil do que um pequeno cordeirinho, tão inocente, não se sustenta por si próprio, ele não é arrogante, é uma meiga e dócil criaturinha. E quando Deus foi representar Cristo para o mundo, ouvintes, ele o representou em um cordeiro. Porém, quando Deus Pai, Jeová,
viria para representar a si mesmo do céu, ele foi representado na mais mansa e humilde de todas as aves que voam no céu, e essa é a pomba. Não há pássaro mais dócil do que a pomba. Você pode observar. Se você fizer um estudo sobre isso, você vai encontrar isso. Que sobre a vida dos pássaros, sobre a vida selvagem, a pomba é o pássaro mais estranho do que algum outro pássaro que voa nos céus. A pomba é um ser amoroso. Uma pomba é dócil. E uma pomba não tem fel. Ela é a única na família dos pássaros que não tem um fel. Essa é a razão que você nunca vê uma pomba em qualquer lugar, a não ser aonde haja grão e semente, tudo limpo. Na arca havia uma pomba. E a pomba é representada em muitos lugares na Bíblia. Isto é o símbolo do Espírito Santo. E também o cordeiro é representado em muitos lugares da Bíblia, como Cristo, no Apocalipse, todo o caminho de volta ao Gênesis, e assim é a pomba. No livro de Gênesis, a pomba estava na arca, sentada lá no poleiro, com o restante das aves do ar, e um deles era uma ave negra e brilhante, um corvo. E um corvo, ouvintes, é um dos pássaros mais sórdidos que existe. Um corvo e um gaio, da família dos corvos, né? Eu suponho, é quase o pássaro mais sórdido que nós podemos encontrar. O corvo é um pássaro de vida muito longa. Eles têm afirmado aí por algumas vezes 200 ou 300 anos que um corvo, um papagaio vive até mais tempo do que isso. Porém, uma pomba é um animal, ou melhor, uma ave ou um pássaro, né, que não tem fel. O corvo poderia se sentar aqui, onde a pomba come, e comer sobre uma carcaça morta, mas ele come numa carcaça morta. A pomba não, só come as coisas limpas, grãos e etc. Você nunca verá a pomba ao redor dessa carcaça morta onde o corvo se alimenta. Ela não pode suportar isso. O mau cheiro disto em seu nariz, ela não poderia suportar isto. Isto a deixaria enferma, sabia? Elas somente não podem suportar qualquer coisa que está deteriorando, está podre. Elas não podem suportar isto, assim que ela não poderia comer isto. Se ela comesse isto mataria imediatamente a pomba, porque o que digere a comida é o derramamento do fel dentro do estômago, o qual digere a comida. E se não há fel para ir ali dentro, para preparar isto, então isto mataria a pomba. Desta forma, meus ouvintes, vejam que sempre encontrará a pomba ao redor de um lugar onde há algo limpo, algo que é sadio, que não esteja podre, contaminado. O corvo é diferente. Somente note o corvo sendo um tipo do hipócrita. O corvo pode sentar ali sobre a carcaça morta, comer somente tanto quanto ele deseja. Ele voa imediatamente para o campo e come trigo também. Porém, a pomba não pode comer trigo e então voar sobre a carcaça morta e comer. Não. Assim, meus ouvintes, irmãos, que um hipócrita, um homem pode ser um hipócrita e comer ambas as coisas espirituais, coisas boas e coisas más. Porém, um real cristão nascido de novo, ele não pode tolerar as coisas
que são erradas. Somente pode comer das coisas boas. Note isso. Quando você vê um sujeito que pode ir para a dança, sair e beber, sair e viver em pecado, volta para a igreja e possivelmente grita somente tanto quanto um santo. O que é isto? Ele é um carniceiro. Ele pode comer tanto as coisas podres como as coisas boas. Porém, o verdadeiro cristão já não pode tolerar aquelas coisas mais, pois ele tem passado da morte para a vida. Imediatamente isto o condenaria, portanto, os próprios pensamentos disto, até que isto o condenaria, até que ele virasse a sua face e se afastasse. Oh, que quadro importante nos é apresentado aqui nestes tipos de seres, não é? Um tem uma natureza, o outro tem a outra. E Deus escolheu o cordeiro para representar a seu filho. Escolheu a pomba para representar a si mesmo. Então, o cordeiro é um companheiro muito dócil. Ele não pode ajudar a si mesmo. Ele não tem confiança em si mesmo. Ele precisa de alguém, porque ele não pode ajudar a si mesmo. Aqui, vejam bem, há algum tempo, o profeta disse que teve uma certa experiência, parece que até comum para outras pessoas, mas aquilo chamou a atenção dele. Quando ele estava indo por um pasto, quando ele trabalhava num serviço de patrulhar uma certa região, e ele disse que encontrou um cordeirinho, e todos o tinham deixado de alguma maneira, e ele estava todo ferido em cima de um pequeno punhado de arame farpado. E o pequeno e pobre companheiro estava deitado ali, sangrando e balindo. E o profeta disse: eu cheguei perto e eu havia visto no caminho lá de cima, um pouco atrás, por volta de uma meia milha acima, estava todo um rebanho de ovelhas. Agora, este animalzinho, ele havia prostrado exatamente ali, e os corvos haveriam picado logo nos seus olhos se a gente não o tivesse tirado dali. Porém, ele disse que, sem ferir o companheirinho, ele disse que o pegou em seus braços, e ele nunca recusou. Ele se pôs bem quieto, o cordeirinho. E ele disse: eu o peguei em meus braços. A primeira vez, talvez, que um ser humano tivesse alguma vez posto suas mãos sobre ele. Porém, ele foi dócil. Ele estava desejando ser guiado. Ele estava desejando ser ajudado. Eu espero que você veja isto. É bom você desejar ser ajudado. Desejar ser acompanhado por alguém, amparado por alguém, no momento que talvez você pensa que está bem, dando conta de si, mas os outros estão vendo que você está numa condição difícil, não pode ser apanhado por uma pessoa sem o temor de Deus. Que quadro, que lição, que boa coisa, que ajuda um cristão a ser mais cristão, mais humilde, mais submisso. Então aquele cordeirinho, ele estava desejando ser ajudado. Eu espero que você tire disso uma lição para você mesmo. Ele não estava desejando tentar resistir, ou dar um coice, ou morder. Os cordeiros não dão coices, eles não mordem, eles somente se humilham a si mesmos. E este companheirinho, disse o profeta, que ele o apanhou e o pôs ali com o restante das ovelhas. Nuns poucos minutos, a sua mamãe o encontrou. Quão feliz ele estava! Agora, quão típico isso é do Cordeiro de Deus, meus ouvintes! Você sabe onde eles vão matar as ovelhas? Lá no matadouro, elas têm que passar por um certo lugar. Vocês sabem o que guia a ovelha até o cepo mortal? É um bode.
Porém, o bode guiará a ovelha exatamente até a rampa no matadouro. E então, ao mesmo tempo que ele faz a ovelha subir a rampa, então ele pulará fora e a ovelha dá seus últimos passos e cai no matadouro. Oh, que quadro agora, hein? Porém, eles dizem que quando eles forem matar o bode, então ele levantará uma tempestade, ele fica valente, se o homem brincar um pouco, ele pega o homem. Isso é o bode. Meus ouvintes, preste atenção neste quadro agora. Essa é a maneira que o diabo fará. Ele conduzirá cada pessoa que ele puder ao matadouro, a seu inferno, a seu lago de fogo, que foi criado, preparado para ele e os ímpios. Ele tentará guiar os filhos de Deus exatamente para dentro da sordidez. Nós temos que vigiar, sim, como filhos de Deus. Porém, quando chega o tempo dele morrer, ele realmente levantará uma tempestade, porque sua natureza é típica do bode mesmo. Essa é a maneira que o diabo faz isto, e essa é a maneira, algumas vezes, alguma mocinha de aparência bela, ou algum rapazinho insolente, com uma risadinha irônica, com uma carteira de cigarro ou uma garrafa de uísque, guiaria uma mocinha para o erro, um cordeiro com a cria de alguém fora para o erro. Oh, está bem. Não há nada de modo algum nessa coisa, né? Santarrona de igreja diz muitos desses adolescentes delinquentes por aí afora. Não há nada de modo algum nessa coisa aí de igreja, isso é coisa de velho. A hora que você estiver com o pé no laço daquele inimigo. Porém, deixe a morte golpear esse velho amigo uma vez, que te ajudou tanto, te aconselhou tanto, te advertiu tanto, sua velha mãe, seu velho pai. Você ouvirá engruindo, né, gritando por todo o país, pedindo misericórdia. Mas você saiba disso, essa é a maneira que o diabo faz isso, te joga num lugar onde você pode gritar o quanto quiser e não há mais jeito. Mas, irmãos e ouvintes, estes quadros devem chamar nossa atenção para sermos melhores cristãos. Eu te convido a pensar nisso, e a você, como um pecador, quem sabe, está nesta hora nos ouvindo pela primeira vez, reconheça sua necessidade, a necessidade de sua alma, e receba estas advertências antes que seja tarde demais. Encerramos este programa convidando você e sua família para assistir nossas reuniões em nossos tabernáculos. Em Londrina, o Tabernáculo do Senhor está na Rua Serra da Borborema 333, no Jardim Bandeirantes, com reuniões no domingo às 9 horas e às 18 horas, na terça-feira às 19h30, na quinta-feira. Nossa reunião é no Conjunto Maria Cecília, na Rua Olívio Pedro Benato, número 173, reunião às 19h30. O telefone 33 38 65 99. Em Maringá, o Tabernáculo do Senhor está na Rua Alexandra 826, no Parque Residencial Patrícia, reuniões quarta-feira e sábado às 19h30 e no domingo às 9 horas. O telefone 30 34 8944. Em Curitiba, o Tabernáculo do Senhor está na Rua Teófilo Isniewski, número 120, em Campo Comprido. Reuniões terça-feira e quinta-feira às 19 horas, no sábado às 18 horas, domingo às 9 horas. O telefone 30 77 0448. Convidamos a acompanhar e participar do programa Momento Jovem, apresentado pelos nossos evangelistas em Curitiba, através do portal www.vencendovemjesus.rg.br, aos sábados, a partir das 20 horas e 30 minutos. Tenham todos bons momentos através deste programa. Ouçam também o programa Vencendo Vem Jesus pela Rádio Difusora em Londrina, AM 690, de domingo a sexta-feira às 7 horas.
Rádio Atalaia em Maringá, AM 1310, de segunda a sexta-feira às 12 horas, no sábado e no domingo, às 20 horas e 30 minutos. Rádio Continental, AM 1270, em Curitiba, sábado e domingo às 15 horas. Literaturas com mensagens precursoras da segunda vinda de Jesus estão à disposição de todos em nossos tabernáculos nos dias de reuniões. Ouvintes, chegamos ao final. Até o nosso próximo programa com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.